Laminectomy (lamina) vertebral spinous process. Have you ever felt the bump bones on the back of somebody? It's not the body of the vertebra, it's the wing slings. Those are the lamina. Do you remove the round bodies of them? No, you remove the wings, the posterior process of the vertebral bones. Laminectomia. As lâminas, né, são os processos espinhosos vertebrais. Já sentiu aqueles ossos protuberantes nas costas, ali na coluna, né? Não é o corpo das vértebras, elas são aquelas pontinhas, são as lâminas. Então não se remove o corpo redondo deles, você remove as asas. Então são aqueles processos posteriores dos ossos vertebrais. Why a laminectomy? To remove nerve root compression, because sometimes when they come out of the spinal cord there is calcium or herniated discs or inflammatory masses pressing on them. Cut away the bone, give nerve more room to exist, and relieve compression of nerve roots. Porque uma laminectomia? Para remover a compressão da raiz nervosa, porque às vezes quando eles saem da medula há uma calcificação, uma hérnia de disco, ou até mesmo alguma massa inflamatória que está pressionando. Então você corta o osso, aí você dá mais espaço, né, para esse nervo e alivia a compressão desse nervo. Signs symptoms of nerve root compression 3Ps: pain, paresthesia, numbness and tingling, paralysis, muscle weakness. Most important thing to pay attention to any nerve question: location. Location determines the symptoms, location determines the prognosis, location determines the treatments. Então, quais os sinais e sintomas da compressão desse nervo? São os 3Ps: dor, parestesia, que é a dormência e o formigamento, e o 3 é a paresia, que é a fraqueza muscular. A parte mais importante é prestar atenção na questão dos nervos, é a localização. Então, a localização vai determinar o sintoma, o prognóstico e o tratamento. Three locations of laminectomy: cervical, neck; thoracic, upper back; lumbar, lower back. Most important pre-op access for cervical laminectomy: cervical innervates, diaphragm and arms, therefore assessment of breathing, backup answer, functions of arms and hands, backup answer. Então, 3 localizações para a laminectomia, que é a cervical, que é no pescoço, é a torácica, na parte de cima das costas, e a lombar, que é na parte de baixo das costas. Um importante pré-operatório, uma avaliação pré-operatória da parte cervical na laminectomia é a inervação da cervical. Então, ela inerva o diafragma e os braços. Portanto, você tem que avaliar a respiração e, e, e a resposta da função dos braços e das mãos. Most important pre-op access for thoracic laminectomy: thoracic innervates, abdominal muscle and gut muscle, therefore assessment of 1. How a patient coughs. A. Put hands on abdomen, cover your mouth, and on my sign I want you cough. You should feel contraction. You can cough. B. With a thoracic spinal cord injury, you can no longer contract your abdomen. You are paralyzed. You cannot cough. You can breathe. 2. Backup answer: vowel sounds. And the most important pre-op access for a lumbar laminectomy: lumbar innervates, bladders, and legs.
therefore bladder and legs. Therefore, assessment of last time of void. Is it empty or full? 2. Backup answer. Functions of leg. É importante no pré-operatório para uma laminectomia torácica são as inervações do torácico, né? Músculos abdominais e músculos intestinais. Então tem que avaliar como um paciente tosse. Então coloca a mão no abdômen, cubra a boca e ao meu sinal tosse. Você deve sentir uma contração. Então isso quer dizer que você consegue tossir, você pode tossir. B. Com uma lesão na medula espinhal torácica, você não consegue mais contrair o abdômen, você está paralisado. Você não pode tossir, porém pode respirar. Qual que é a resposta disso aí, conforme de você ter um backup dessa situação, são os barulhos do intestino, né? São os ruídos intestinais. Agora o pré-operatório importante para uma laminectomia lombar. A lombar ela inerva a bexiga e as pernas. Portanto, a gente tem que ver a última vez que fez xixi, se está vazio, se está cheio. E uma forma de você ter backup é a função das pernas. Post-op laminectomy. One answer. Log hole. Always pick log hole if it's there. Mobilize patients after laminectomy. And do not dangle. No sitting at the side of bed. Go from lying down immediately to walk around. Can they sit on the side of the bed to overcome orthostatic hypotension? Yes. They should not sit with feet on the ground or feet off the ground sitting at the side of the bed. Side of bed, no. Do not sit longer for 30 minutes. Question: what typical post-op order would you question with laminectomy? Up in chair for 2 hours, TID, get 3 per day. Up in meals is okay because meals are only 30 minutes. They may walk, stand, lie down without restrictions. Restrictions only with sitting. What worker in hospital has the highest risk of back injuries? Unit clerk, because they sit all day. Qual que é a resposta número 1, né? Paciente em bloco, você colocar ele sempre de lado e não em cima da coluna. Sempre escolha um rolinho para estar apoiando o paciente. E como que é a mobilização após a laminectomia? Não é ficar de pendurado, né? Não é permitido sentar na cama e da posição deitada você já põe ele para caminhar. Se caso precisar e colocar numa posição sentada, pode sim, no caso de uma hipotensão ortostática. Eles não podem sentar com os pés no chão ou fora do chão, ficar balançando, e nem ficar sentado por mais de 30 minutos. A pergunta é: que procedimento pós-operatório típico você questionaria com a laminectomia? O médico prescreve para ficar sentado 2 horas, 3 vezes ao dia. Não pode. Não há problema em fazer refeições porque as refeições duram apenas 30 minutos. Eles podem andar, ficar em pé, deitar, sem restrições. Restrições apenas em ficar sentado. E qual o trabalhador do hospital que corre o maior risco de lesão na coluna? Os funcionários de unidade, porque eles ficam sentados o dia todo. Post-op complications depends on location. Cervical, they won't breathe deeply after surgery. Pneumonia. Thoracic, they won't cough so well. Pneumonia and ileus. Lumbar,
urinary retention followed by problems with legs? Question: You are caring for a patient with lumbar oligodendrocytoma, and what is the number one problem? A. Airway. B. Ileus. C. Cardiac arrhythmia. D. Urinary retention. It's D. Urinary retention because it's lumbar. All you need to know is the location. You don't need to necessarily know what is this. Complicações pós-operatórias. Depende da localização da cirurgia. Se for uma cirurgia cervical, eles podem não respirar profundamente após a cirurgia e pode também estar causando uma pneumonia. Torácica, eles não tossem tão bem, então uma pneumonia ou ilhos. Lombar, retenção urinária, seguido de problema nas pernas. A pergunta é: você está cuidando de um paciente com oligodendrocytoma lombar. Qual é o problema número 1? A. Via aérea. B. Ilho. C. Arritmia cardíaca. D. Retenção urinária. Como é lombar, a resposta é D. Retenção urinária. Porque tudo que a gente precisa saber é a localização. Você não precisa necessariamente saber o que é. Typically, you don't have chest tubes with laminectomies, but with an anterior and thoracic laminectomy from the front, you go through the chest to the spine. Pneumohemothorax requiring CT. Laminectomy with fusion takes a bone graft from the iliac chest, breast. If you take the disc out, you cannot have bone on bone. You take bone from hip and put in between to fuse it so there is no grading. Therefore, they will have two incisions, one on hip and one on spine. Of those two incisions, which one will have more pain? The hip. Which has the most bleeding and drainage? The hip. Which has the highest risk for infection? They are equal. Highest risk for rejection? The spine. Therefore, hip causes more problems. Why do surgeons want to get rid of hip incisions? Shorter recovery, decreases RF infections, it decreases pain. Surgeons are using cadavers bones from bone banks to just have one incision instead of two. Nowadays, they are moving away from cadavers to synthetic bonding materials. Normalmente você não tem drenos torácicos com laminectomias. Mas com uma laminectomia torácica anterior, na frente você passa pelo tórax até a coluna. E um pneumohemotórax necessita de um chest tube. Laminectomy with fusion takes a bone graft from the iliac crest. Retirada de enxerto ósseo da crista ilíaca. Se você retirar o disco, não poderá ter osso com osso. Então você pega o osso do quadril e coloca no meio para fundi-lo, para que não haja essa como é que se diz? Trituração, não é trituração. Portanto, eles terão duas incisões, uma no quadril e outra na coluna. Dessas duas incisões, qual delas será mais dolorida? O quadril. Qual tem mais sangramento e drenagem? O quadril. Qual apresenta maior risco de infecção? As duas são iguais. Maior risco de rejeição? A coluna.
portanto, o do quadril causa mais problemas. Os cirurgiões hoje eles querem se livrar da incisão do quadril. Então, para uma recuperação mais curta, eles diminuem a infecção, diminuindo a dor. Então, os cirurgiões hoje, eles usam ossos de cadáveres de bancos de ossos para fazer apenas uma incisão. E hoje em dia também eles estão fazendo uso de material sintético. Discharge teaching: 4 temporary restrictions and 3 permanent ones. Temporary: 1. Do not sit for longer than 30 minutes, which applies for 6 weeks. 2. Lie flat and log roll for 6 weeks. 3. No driving for 6 weeks. 4. Do not lift more than 5 pounds for 6 weeks. A gallon of milk is about 5 pounds. Permanent: do not pick up objects by beating at the waist, bend with the knees. Surgical laminectomies are not allowed to lift anything over their heads. Need a step stool in the house. 3. No jerk car rides, bike rides, roller coasters, etc. This lecture can be used to get any spinal cord question. Orientações na alta: são 4 restrições temporárias e 3 permanentes. As temporárias: não ficar sentado por mais do que 30 minutos, o que se aplica às 6 semanas. Ao deitar, role o tronco, né, de lado por 6 semanas, não dirigir por 6 semanas e não levantar mais do que 2,5 kg por 6 semanas. Por exemplo, um galão de leite nos Estados Unidos equivale a cerca de 5 libras, que equivale a 2,5 kg, mais ou menos. Orientações permanentes: não segure objetos dobrando a cintura, tem que dobrar o joelho. As laminectomias cervicais não podem levantar nada sobre a cabeça. Precisa estar usando sempre um banquinho em casa, na hora de tirar as coisas do armário, colocar. 3. Não há passeios de carro, bicicleta, montanha-russa, essas que têm muita emoção ou que têm freadas bruscas, né? E ela pode ser usada para esclarecer essas dúvidas.